E aí, Garela, tá eu aqui, o Leure e o Vini, para gravar mais um vídeo. Salve, galerinha, tudo bem com vocês? Eu fiz a burrice e a pachorra de não tá gravando, e a gente passou 15 minutos falando e eu não tava gravando, mas agora eu estou gravando. Culpa do patrão, tá, guys? É, acontece. Coloquem aí nos comentários, Leure burro, tá? Por favor. A gente trouxe um assunto legal hoje. Jogar com muitos decks e ser ruim, ou jogar com um só deck e ser bom. Ou jogar com um só deck e ser ruim e com vários decks e ser bom, né? Vai saber. É. Ou jogar com vários decks, ser péssimo, e jogar com um só deck e ser abaixo da média. Muitas possibilidades, mas o Muitas foco hoje é possibilidades. falar se a gente vai jogar, quais são os pontos de jogar com muitos decks e quais são os pontos de jogar com um único deck e me especializar nele. Vou começar falando aqui. Eu já tinha falado no outro vídeo, mas não gravei. Basicamente eu masterizei dois decks. Dois decks que eu posso dizer assim, eu sou bom com esses decks. Foi o Talion e foi o Zu. O Zu eu era pipoqueiro. Eu ganhava todas a fase de grupos. Fase de grupos, entre aspas, né? Que a gente tá jogando. A gente joga no formato suíço, que não é um suíço de verdade. Fazia 3-1, 4-0. Ia pra final e pipocava na final. Eu sou pipoqueiro. Se eu for pra final, eu vou perder. Normal. E joguei com o Talion. O Talion foi um deck que eu fiz a pré-deck tech. Tipo, antes de lançar em Eldraine, quando lançou o spoiler, eu já montei o deck. Já sabia que era um deck pra taça consult. Fui masterizando até chegar o 500 da CDH Brasil, que é aquele 500 que engloba mais jogadores, que é o do... É o nacional, entre aspas, né? Da CDH Brasil, do Spell Table. E foi um deck que eu fui super bem. Tipo, por algumas adversidades da vida, tipo um roubo na semifinal, eu acabei não indo pra final. Não achei ruim porque eu ganhei uma bundle. Se eu tivesse ido pra semifinal, eu ia pegar só uma cartinha, basicamente. Mas. Só uma cartinha. Só uma Só cartinha. um hip dockside só. Mas acontece. E foi banido, então Exatamente, pô. não perdi nada. E foi um Pô, deck que vale eu uma box de Commander Legends, pô. Bastante coisa. Era, pô, a box. Aquela coleçãozinha é legal, mas mais pra frente. Foi um deck que eu fiquei em quinto lugar até. Tipo, fui muito bem na fase de pontos. Eu fiquei em segundo ou foi terceiro, não foi? Eu não lembro. Não lembro também. Eu acho Faz que muito foi. tempo. Eu acho que tu ficou em segundo e eu fiquei em terceiro. Não, eu fui malzíssimo Não, na mentira, tu fase de ficou em pontos. quinto. Eu fui muito mal. Tu ficou em quinto e eu fiquei em segundo. Ficou o Vitor, que jogava de Malcontana. Ele Ele foi foi direto direto pra pra final, se eu final. não me engano. Isso. Aí Isso eu aí. fiquei em segundo. Em terceiro ficou um Yuriko, que eu não sei quem é. Eu não sei se era o Tezerk. Não lembro, não caiu na minha mesa. Aí em quarto eu não Não. lembro quem foi que ficou. Em quinto Eu ficou acho- tu. E por último ficou o Neza, né? Que o Neza foi pela luz bracket. Jogadores que foram perdendo, ele foi ganhando e até chegar na final. E o Dito Cujo. Não, mentira, o Dito Cujo lá, que tava em terceiro. Aí Ah, sim. a Cormela. Assim, passamos pra frente. Foi um Passamos evento pra frente. que nós pegamos corte, foram bons decks e é isso. É Não isso vamos entrar aí. nos detalhes, que dá muito trabalho falar É. disso. E qual a tua opinião sobre isso, Vini? Cara, eu não acho errado especializar em diversos decks. Mas eu prefiro ter um deck que é tipo uma zona de conforto, um deck que você vai especializar de forma mais efetiva. Eu jogo, por exemplo, de TVT já tem uns 2 anos, eu acho, mais ou menos isso. E é um deck que se eu tiver num blind meta, eu quero tipo entrar a primeira vez num torneio onde não conheço ninguém. É um deck que eu tenho segurança suficiente de falar, tipo, eu vou fazer aqui meu 3-2 seguro e pegar meu corte. É. Eu acho que assim, é legal porque eu sei muitas nuances do deck. E talvez eu tenha um conhecimento sobre o deck que pessoas que vão pegar o deck pela primeira vez, tipo, não vão entender do porquê que X ou Y carta é jogada. Mas também é meio ruim, porque é cansativo jogar sempre com o mesmo deck. Tipo, é muito repetitivo jogar sempre com o mesmo deck. E aí tem que balancear um pouco. Eu tenho um problema que quando eu jogava com deck, que eu sabia que eu tava muito. Tipo assim, que eu era muito bom com deck, eu ficava meio frustrado quando eu perdia. Eu ficava muito frustrado quando eu perdia. Eu prefiro Sim.
pegar vários, tipo, o que eu tô fazendo atualmente. Todo torneio eu tô jogando com deck diferente. Joguei de Zu, um deck que eu joguei, que fazia muito tempo que eu não tava jogando. Joguei de Talion, joguei de Hada, joguei de Tevest Dargo. E acho que foi os últimos torneios eu joguei de vários decks diferentes. Eu não lembro se eu joguei com outro diferente. E tipo, todos eu fui muito mal, porque eu não tava focado em pegar um deck masterizado e pegar corte. Não, eu tava focado em pegar um deck pra me jogar e me divertir. Embora tivesse difícil de acontecer isso, eu não tava me divertindo, porque eu só perdia. Que E, tristeza. e é Tem que um pensar pelo lado ônus. bom, você não fez igual eu, né? É um Que ônus, né? Tipo, peguei o deck masterizado pra ganhar e perdi com um pedaço de bosta. acontece também. Acontece, Aí faz essas parte. partidas é que você fica puto, você fica frustrado. Mas assim, Parece que você não tá jogando o que você sabe jogar. Quando você exatamente. perde, tipo, com um deck que você tem muito controle. Exatamente. Eu, quando jogava com Talion, era isso. Se eu perdia, eu ficava muito puto, porque ou foi uma jogada que eu errei, um counter que eu errei, alguma coisa do tipo, ou foi uma adversidade mesmo que a mesa só não queria que eu ganhasse. Aconteceu isso algumas vezes, mas é coisa do Commander, é normal. É normal. E assim, Mas quem joga tem com uma muitos pergunta decks pra é te um fazer. pato. Eu acho que Essa, também. essa daí é a pergunta onde eu queria chegar. Tu acha que, tipo, em termos de competição, para você que joga com muitos decks, você acha que a diversidade e a diversão que você busca dentro de um torneio vale mais a pena do que você tentar masterizar um deck para jogar aqueles torneios e deixar a diversão para um outro momento? hum, no geral, não vale a pena. Porque assim, eu tenho muito conhecimento de muitos decks. Eu sei o potencial dos decks. Porém, não ter a vivência dos decks torna as partidas de torneio mais frustrantes. Muito mais frustrantes. Tipo assim, às vezes você chega em pontos de jogo que você só não sabe o que fazer porque você não tem tanta maestria com o deck. Tipo, existem situações de jogo que você poderia até ganhar, mas como você joga pouco ou jogou pouco com o deck, você só vai lá e perde. Tipo, e quem tem a tendência de jogar com vários decks é assim. Tipo, você joga muito com vários decks e você nunca sabe como se colocar em certas partidas. Não sabe quais são as melhores janelas de win. Por conta que você não tem tanta aptidão com o deck. Você não sabe o tempo do deck, você não sabe a velocidade de combo do deck. Porque assim, por exemplo, tem a de Rada. A de Rada eu consigo combar na 2, na 3, na 4, na 5 e na 6. Mas se eu não tenho a vivência do deck, eu não vou saber quais são as melhores janelas pro deck. Quando forçar, quando não forçar. Acontece Certo. muito isso. E quando eu pegava maestria com alguns decks, por exemplo, o Talion da vida, eu sabia todas as janelas que alguém ia combar por cima de mim ou que eu podia combar por cima de alguém. E sempre estava seguro da hora que eu ia combar. E no deck que eu não tinha maestria, eu sempre estava inseguro da hora de combar. E você aí? O que é que você acha que eu falei merda? Que eu falei certo? Pô, não sei, porque eu acho que é muito questão de opinião. Eu gosto muito de jogar com um deck só, de tipo, manter um deck por um tempo razoável, de tipo, uns 2, 3 meses, talvez. Não dentro de um campeonato, mas fala, tipo, 2, 3 meses de treino mesmo, para aprender a jogar com o deck. Eu acho pouco. Porque também acho pouco, mas acho necessário, pelo menos isso, para você se sentir seguro de qual que é o potencial do deck. Vou dar um exemplo de um deck que eu jogo há muito tempo, mas que eu não jogo torneios com ele porque eu considero ele muito meme, que é o Kikar. Kikar é um Jeskai de 4 manas, 3/3, casta não creature, ele faz um espírito 1/1, e você pode sacrificar espíritos para gerar a mana vermelha. Efetivamente, eu interpreto o deck como o Kikar sendo um redutor de custos. Então, tipo, todas as minhas mágicas que não são de criaturas custam um vermelho a menos. E é um deck que eu tenho muita maestria, que eu consigo fazer, tipo, jogadas que a galera não tá esperando, justamente por eu saber até onde o meu deck vai, qual que é o potencial dele. E eu sinto que eu gostaria de ter mais pessoas com esse tipo de deck nos eventos. Eu vejo que todo mundo eventualmente troca de deck. Todo mundo não vou generalizar.
Mas uma grande parte dos players, eventualmente, sempre estão trocando de decks, jogando, tipo, no máximo um evento com o deck. E por mais que treinem fora, o espaço entre um evento e outro que a gente joga é pequeno. É um Eu mês e tô me meio, né? referindo agora, nesse momento, aos DK, né? Que é o que eu e o Leody temos acesso para jogar online. Então, assim, o tempo entre um DK e outro é bem pequeno. Na média, assim, de um mês, mais ou menos, se você não pegou corte, entre você jogar a última partida e depois jogar a próxima com o seu segundo deck. Então, eu Exatamente. acho que é um tempo pequeno demais para você pegar um deck novo e falar, putz, eu sei jogar muito bem com esse deck, eu vou desempenhar muito bem. Eu não consigo concordar tanto com essa afirmação. Eu acho que é meio estranho fazer isso. Porque são 100 cartas que você tem que ter acesso. Eu acho que dentro de um mês você vai jogar o quê? No máximo umas 10 partidas. Eu tô chutando alto. Tá E chutando eu bem acho que em alto? 10 partidas não é o suficiente pra você ter um domínio Não. bom do deck. Eu acho que um ano com deck é o suficiente pra você dizer que pra você poder dizer assim, eu sou bom com deck. Um ano. Tipo assim, jogando toda semana. É o suficiente pra você dizer, eu sou bom com Provavelmente. deck. Que daria mais de 30 partidas ali. Pois é. Muito. Tipo, você tem que ter uma tiragem muito alta com deck pra você dizer que você é bom. Ou você é um gênio. Que não é normal. Não é normal você ser um gênio, não. O normal é você ser burro até você deixar de ser burro. Então, geralmente, se você tá pegando a primeira vez com deck, ou as primeiras vezes, você é um jogador burro com aquele deck. Você pode ser bom de Magic, mas com deck você não vai conseguir ser tão bom. Normalmente, existem jogadores que são fora da curva, mas é coisa rara. É muito raro ter jogadores fora da curva. Você concorda, Vini? Acho que sim. Acho que o tempo de jogo também ajuda bastante. Vamos supor, você é uma pessoa que já joga Commander, sei lá, 10 anos. Então, você meio que já viu um pouco de tudo jogando e já jogou com um pouco de tudo. É, Mesmo que seja um deck que você vai pegar para jogar do zero, um comandante novo, alguma coisa assim, você minimamente já sabe alguma coisa do que vai estar acontecendo ali. Então, mesmo que seja um deck novo para você, você não vai ser 100% um lesado jogando com deck. Tipo, você é, sabe jogar o jogo, tá ligado? exatamente. Então, eu acho que existem pessoas que são sim muito acima da curva, que vão pegar um deck que nunca viram na vida e vão jogar muito bem com o deck, mas não é o que a gente espera acontecer. Tipo, na média, eu espero que se você nunca jogou com o deck, nunca viu o deck sendo jogado repetidas vezes contra você, você não vai pilotar ele bem nas primeiras vezes que você vai pilotar. Então você vai cometer muita misplay, vai cometer muito erro básico, vai tipo, aprender com o tempo o que o seu deck vai fazer, até você entender o que ele faz e começar a fazer isso bem. Exatamente. Que aí a parte de masterizar o deck é isso. É você sempre Sim, saber em cada situação do jogo o que você vai fazer. exatamente. Se você masterizou o deck em cada situação do jogo, tem stacks, tem counter, tem control, tem decks fast, você vai ter ideia do que você vai fazer com o deck. Você vai saber que mão você vai mulligar. Você vai saber que cartas você precisa equipar no mulligan. Você sabe que o quanto você pode mulligar é determinantemente dependendo da match que você tá jogando. Então, assim, se você masteriza, você sabe tudo isso. E eu acho assim, mesmo que você seja um gênio, é difícil você tomar as melhores decisões sem masterizar o deck. Provavelmente. Mas eu acho que existe. Eu acho que assim, o ponto principal talvez seja o foco que a pessoa quer ter. Uhum. Eu, Vinícius, gosto de jogar eventos para tentar ganhar. Eu quero tentar dar o meu melhor. E eu sei que dar o meu melhor é masterizando um deck, jogando com ele e tendo tipo, o melhor conhecimento possível sobre o deck. Às vezes, para outra pessoa que vai tentar jogar, ele quer ir para se divertir. Eu. Mesmo que assim, ele quer ganhar, mas ele não quer ganhar a qualquer custo. Ele quer ter uma experiência divertida no meio do caminho. Então, necessariamente, ele não precisa estar com o deck super ultra mega masterizado. Ele quer ir para jogar o jogo. E qualquer deck eventualmente vai servir para os propósitos que ele quer. Eu gosto de pegar decks diferentes, masterizar até onde eu posso aqueles decks e jogar os torneios com ele. E aí vai pro próximo. E aí eu vou pro próximo. E vou pro É próximo. bem E legal vou pro também. próximo. Eu tento masterizar o deck ao máximo que eu posso, ter a ideia concisa daquele deck, as melhores mãos, as melhores maneiras de equipar. Mas assim,
eu passo, sei lá, 2, 3 meses estudando aquele deck, jogando com aquele deck, pra mim ir pro torneio com aquele deck. Não vou ter os dos melhores resultados, porque eu acabo rotacionando bastante. Mas geralmente eu tô ali, ou eu tô mexendo na lista durante aqueles 3 meses, 2 meses, ou eu realmente tô jogando com o deck. O último deck que eu fiz isso foi o Teveste Dargo. Eu acho que eu tô há uns 8 meses mexendo naquele deck. Toda semana eu mexo no deck, muda alguma coisa. Só que questão de gameplay eu tô jogando pouco com o deck. Que eu acabo jogando outros decks na frente, mas questão de mexer em entendimento do deck, ter um entendimento e mexer no deck, eu tô fazendo isso constantemente. A mesma coisa pra Jihada. Minha Jihada tá 100% do tempo atualizada. Se você for lá na minha listinha do Mox, minha Jihada tá atualizada. Porque é um deck que eu gosto. E que é um deck assim, desde que o Brenner ganhou de mim na semifinal do torneio do Sorata, salvo engano, eu jogo com o deck. Até antes, quando ele tava montando, eu já era amigo dele e já ajudava a montar o deck, já sabia como o deck funcionava. E ia mexendo com ele, ia ajudando, ia dando pitaco. Chegou um ponto que minha versão era a versão que o Brenner usava e ele que foi o idealizador do deck, entendeu? E, tipo assim, tem alguma conversa na curadoria sobre o deck, sobre alguma coisa. Eu gosto de dar pitaco, mas geralmente eu sou um pouco ácido, porque eu não concordo muito com as opiniões do pessoal, porque é como se fossem pessoas que começaram a jogar com o deck agora e já querem que o deck seja diferente do que ele deve ser. Eu acho que E assim, acaba me isso é meio irritando. que assunto para um outro vídeo, É. pra gente falar um pouquinho sobre, tipo, o tempo que você tem que ter pra saber se o deck é bom ou não, saber se a sua escolha é boa ou não em relação às coisas dentro do jogo. A gente pode falar isso depois. Mas eu acho que assim, a curadoria ela é muito boa para você ter um direcionamento. É. Eu não acho que necessariamente o deck que a curadoria tá montando, a lista que tá lá na curadoria, é uma verdade absoluta. Nunca vou acreditar nisso. Eu gosto de pegar ideias da curadoria. Exatamente. Eu Porque não gosto de assim, pegar as listas que são feitas lá. eu, Vinícius, participo ativamente da curadoria do Tivit porque eu gosto muito do deck, tipo, é meu deck preferido e tal, eu tenho conhecimento, eu gosto de compartilhar meu conhecimento. Só que eu sempre friso, quando eu vou participar de uma discussão lá, que a minha verdade não é uma verdade absoluta. Que não é porque jogar com aquela versão que eu jogo de Tivit que me traz resultado, que realmente é uma versão boa pra mim, que vai ser uma versão boa para meus oponentes. Que, tipo, eu tenho pessoas lá que eu conheço que eles não gostam de jogar de forma agressiva. Então não faz sentido eles simplesmente chegarem lá, copiarem a Melissa e jogar. Porque eles simplesmente não vão conseguir jogar. Porque não é a proposta que o deck faz. Então, tipo, é legal você olhar as ideias que tem, mas tente pelo menos interpretar aquela ideia do seu ponto de vista. Questionar. Por que Exatamente. essa é a melhor ideia? Ou por que essa é ruim? Exatamente. Eu acho assim, a curadoria é muito boa, Uhum. tanto para as discussões quanto para uma lista base. Mas isso não tira o fato de que um deck onde você conhece a lista, onde você trabalhou na lista, provavelmente é um deck melhor do que só fazer net decking. É. Tipo, eu vi muito jogador fazendo net deck de lista de um jogador X. Chegou esses dias na curadoria que na Jihada o cara só tirou Breach porque Breach tava caro. A melhor carta do deck. Tipo, Então, é que a gente tem esse ponto de o deck que aparece nos tops é o deck que a galera vai querer geralmente copiar. Quando a pessoa não tem um deck que é dela, um deck que ela joga com assiduidade e tal. E aí, às vezes, quando você. A gente, voltando um pouco nessa ideia de trocar vários decks com frequência, quando você nunca viu o deck e você pega ele pela primeira vez na internet, você não conhece o que o deck tem que fazer, é muito comum você assustar com esse tipo de coisa. é, Então, tipo, sei lá, o deck é pra Commander 500 e tá lá R$ 600. Aí você vê uma Breach a 70 conto. Você fala, pô, 70 conto? Muito ruim essa carta, muito caro, eu vou cortar. vou cortar. E aí você não parou pra pensar o que é a função da carta no deck, porque assim, não conhece e tal. Isso, eu não vou dizer que é um erro muito comum, porque não tem como saber se as pessoas realmente fazem isso, mas eu suponho que seja algo muito comum de acontecer, de você pegar uma lista aleatória na internet que você nunca viu na sua vida Sai e cortando as cartas, supor, cara. e supor que alguma coisa específica é ruim ou é muito cara e por isso deveria ser cortado sem eles entender o que está acontecendo.
A primeira coisa que eu vejo nos net deck é os caras pegam uma lista que tá estável, que é boa, mas ela spikeou R$ 50. O cara não sabe nem o que tirar do deck. Eles ficam perdidos porque não tem... Eu geralmente, o que é que eu faço? Eu pego a lista, eu quebro, pego as principais peças e vou montando meus decks. Mas eu acho que isso já é cenas pros próximos Outra capítulos, coisa. já é outro vídeo. Como montar decks. Como não ser burro montando decks. E Coisa como não feia, chamando os qual a outros de melhor maneira burro. de fazer net deck. Mas eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa pra falar, Vini? Acho que não, acho que a gente abordou um pouquinho de tudo que dava pra falar aqui. Então, tenham foco, saibam o que vocês querem. Se Exatamente. vocês querem vencer e vocês são bons o suficientes mentalmente para conseguir carregar o peso de jogar sempre com a mesma coisa, joguem com a mesma coisa. Se vocês não querem, vocês querem se divertir principalmente antes de ganhar, não se importem com o que os outros vão falar. Vocês estão ali Exatamente. para se divertir. Exatamente. Acho que esse é o resumo do vídeo. Ponto. Acabou. Valeu, galerinha. Acho que é isso. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.